Olá! Hoje é 15 de agosto de 2025. Começa agora o Radar FGV, podcast de notícias sobre o Brasil e o mundo, sob curadoria do FGV Notícias e comentários de especialistas da Fundação Getúlio Vargas. Nesse episódio falaremos sobre: Governo Federal adota medidas para reduzir os impactos do tarifaço. Câmara dos Deputados debate a adultização. Alta rotatividade de médicos ligados à atenção primária à saúde. Temos também um artigo sobre o BRICS em tempos de Donald Trump. Além da nossa agenda de eventos na FGV. Eu sou Davi Afonso. E eu sou Iris Machado, a repórter gerada por IA. E voltamos após a vinheta. Podcast Radar FGV. O governo federal anunciou medidas para mitigar os impactos do tarifaço nos setores mais afetados pela taxação de Donald Trump. Entre elas, está a criação de uma linha de crédito para socorrer as empresas mais prejudicadas nas exportações e a compra governamental de alimentos que não forem exportados. Em entrevista ao programa Visão Crítica da Jovem Pan, Nelson Marconi, da FGV EAESP, avaliou as ações do governo nesse cenário. Bom, eu diria o seguinte, que o plano ele veio no momento adequado, ele é um plano importante, porque realmente o país sofreu um tarifaço que tem razões de ordem política, tentou se negociar, mas você tem aí um impacto muito grande numa série de empresas. Então é importante o governo de alguma forma tentar compensar com a medida de maior impacto e mais correta. Eu acho que é a questão que a gente chama do drawback, que é tentar, vamos dizer, postergar, né, fazer com que as empresas possam mais para frente, né, compensar aquilo que elas usaram de importação, né, no que elas exportaram, quer dizer, a tributação sobre importação. Por quê? Porque elas não vão conseguir exportar isso de cara, né. Também essa postergação que tem em termos tributários é pensar que as empresas não vão conseguir vender nesse momento lá, elas vão ter que buscar outros mercados, tentar vender de outra forma. Então, mas o que você tem que fazer? Primeiro, dar um alívio para essas empresas, deixar elas venderem, elas conseguirem, né, tentarem vender isso em outros mercados. E com isso, né, o governo está dando um alívio e está dando um crédito também, né, em linhas gerais. O crédito deveria ser para inovação, deveria ser para investimento, deveria ser para várias coisas. Provavelmente as empresas vão usar para financiar capital de giro, para cobrir aquela receita que elas não estão tendo agora. Então é importante que haja metas, o que as empresas devem fazer a médio prazo, né, o que o governo deve fazer para ajudar elas a conquistar mais mercados. A gente tem que, isso realmente tem que estar melhor desenhado. Eu acho como é que esse crédito vai ser utilizado e quais são as condicionalidades para manter. Por enquanto o governo falou que é emprego, que é uma coisa importante, mas eu acho que não pode ser só isso. Eu acho que a questão é que o governo pecou lá atrás em não fazer uma política mais adequada de exportações e agora está tendo que correr atrás do prejuízo, né, muito forte que está tendo com esse tarifaço. Nos últimos dias, o principal assunto nas redes sociais brasileiras foi o vídeo sobre adultização do influenciador digital Felipe Bressanin, conhecido como Felca. Publicado em seu canal no YouTube, Felca expôs outros influenciadores digitais e os próprios pais que exploram a sexualização de crianças e adolescentes, contribuindo para crimes mais graves como a pedofilia, além do algoritmo das redes sociais, que ajuda a disseminar o conteúdo. O vídeo já ultrapassa 38 milhões de visualizações da plataforma. E o debate acerca do tema conseguiu transpor a opinião pública e virar pauta do Legislativo com a criação de uma comissão geral para debater a questão e aumentar a proteção de crianças e adolescentes na internet. Em entrevista ao jornal Hoje, da TV Globo, Felipe Medon, da FGV Direito Rio, comentou o tema e os mecanismos existentes para punir abusadores e proteger os menores de idade. Bom, na verdade, o que existe é uma dificuldade em realizar essa fiscalização. São muitos casos e nem sempre o Ministério Público e conselhos tutelares conseguem atuar para dirimir a maior parte dessas situações. Outra forma de atuação seria que essas plataformas tivessem uma obrigação de verificar o comportamento desses predadores de crianças, especialmente nos comentários, e também que elas não entregassem esse conteúdo, aumentassem o alcance desse conteúdo produzido por crianças, dançando, por exemplo, em vídeos sexualizantes, para um público maior. Então, que elas reduzissem esse alcance e, porventura, até ajudassem a restringir esse tipo de conteúdo de ser divulgado. Se nós conseguimos, a olho nu, detectar esse tipo de comentário que os predadores fazem nos vídeos, as plataformas, com todo o seu poder e seus algoritmos, deveriam investir mais nesse tipo de monitoramento. Um estudo da FGV a respeito da atenção primária à saúde mapeou a situação desses atendimentos nas 450 regiões de saúde do país.
Apesar do dado positivo em relação ao número de profissionais por habitante ter alcançado a referência nacional em quase todas as localidades, um outro dado preocupa: a alta rotatividade de médicos. Por se tratar de um acompanhamento contínuo, a atenção primária à saúde depende de uma relação duradoura entre médico e paciente. No entanto, segundo o levantamento, 34% dos profissionais deixaram os cargos entre 2022 e outubro de 2024. Em entrevista ao Jornal da Tarde da TV Cultura, Marcela Bunaman, pesquisadora da FGV-EASP, e Pedro Ximenes, pesquisador do FGV-IBRE, comentaram o estudo. Não só os médicos saem, né? E a gente tem esse dado que chama atenção, que em média 34% dos médicos saem. Mas também o profissional que está na equipe de enfermagem, na equipe de saúde bucal, agente comunitário de saúde, também sai. E isso fragiliza demais o atendimento. Existem vários fatores que podem levar à saída de um médico, de uma UBS. Pode ser por questão de violência, pode ser por uma condição mesmo do local onde tem a UBS. Mas a gente viu que há uma relação, sim, entre o PIB per capita e a rotatividade de médicos. Para combater os impactos dessa rotatividade, os pesquisadores defendem a criação de políticas públicas focadas no bem-estar social e maior eficiência dos serviços básicos de saúde. A gente tem que entender o que está levando esse profissional a sair e como fazer para ficar. E a gente mora num país que é grande, heterogêneo. Estratégias para fixar esse profissional vão ser variadas. Agora recebo no podcast Iris Machado, a nossa repórter gerada em IA, especializada em artigos e pesquisas da Fundação. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Davi. Hoje vamos explorar o artigo Nem Irrelevante, Nem Salvador, o BRICS em tempos de Donald Trump, escrito por Oliver Stunkel, da FGV-RI e publicado no Estadão. Ótimo. Me conta, qual é a proposta central do texto? O cerne do artigo é justamente um ponto de vista visando o equilíbrio na análise sobre o BRICS. Segundo Oliver, apesar de suas limitações internas, como divergências políticas, falta de coordenação e governança frágil, o bloco tem utilidade estratégica como fórum de países emergentes, especialmente num cenário de incerteza global e tensões provocadas por Donald Trump. Interessante. E como o BRICS se encaixa nesse cenário? A retórica errática de Trump, imposição de tarifas punitivas e repetidas ameaças ao bloco acabaram fortalecendo, em certa medida, a coesão do BRICS. Na Índia, país que faz parte do bloco, as tarifas provocaram receios quanto à dependência excessiva dos Estados Unidos, reforçando uma estratégia de multialinhamento como forma de seguro geopolítico. Podemos dizer que o BRICS está se fortalecendo diante dos desafios impostos pela política externa do governo Trump? Até certo ponto, sim. Para Oliver, com a chegada de novos países, o BRICS agora reúne mais da metade da população mundial e uma fatia significativa do PIB global. No entanto, essa expansão não se traduziu automaticamente em maior eficiência ou coordenação. O grupo ainda enfrenta obstáculos estruturais, como divergência de interesses e ausência de mecanismos robustos de governança. Em abril, por exemplo, uma reunião de chanceleres ocorreu sem um comunicado conjunto, evidenciando limites institucionais. Realmente, se por um lado as ações de Trump fortalecem o bloco, do outro, os próprios membros do BRICS dificultam a coesão, né? Exatamente. Oliver salientou que a saída positiva é enxergar o BRICS com uma visão equilibrada, na qual o bloco não é nem um embrião de uma nova ordem mundial e nem irrelevante, propiciando uma clareza do papel do BRICS e contribuindo para a coesão entre seus membros. Para o Brasil, seria muito importante trabalhar em um multialinhamento além do BRICS, reforçando vínculos com a União Europeia, Japão, México, vizinhança sul-americana e o mundo árabe. Excelente, Iris. Muito obrigado por mais essa análise relevante no nosso podcast. Eu que agradeço, Davi, e nos vemos no próximo episódio. E você, ouvinte, não deixe de conferir o link para o artigo completo na descrição desse episódio. Agora é a hora de salvar na agenda os próximos eventos da Fundação. Começando a semana, na segunda, dia 18, teremos o Congresso Reverbera, Entre a Casa e o Mundo. O que move as mulheres hoje? Às 9 horas, no Salão Nobre da FGV, na Rua Itapeva 432, no bairro Bela Vista, em São Paulo. Também na segunda, teremos o Workshop Interdisciplinar 2025, Sonhar, Empreender e Impactar, a Força Global dos Negócios Sociais, às 18 horas.
Na terça-feira, 19, temos o webinar Conecta FGV Inteligência Artificial, Novos Horizontes, às 19 horas. Já na quarta-feira, o webinar Aspectos e Consequências Práticas da Tributação das Estruturas e dos Negócios Societários, às 10 horas. E a aula aberta Veículos Autônomos e Direito Penal, os desafios do desenvolvimento tecnológico, às 17 horas, na rua Dr. Plínio Barreto, 365, Bela Vista, São Paulo. Fechando a semana, no dia 22, temos o webinar Dados Abertos na Prática, um guia para pesquisadores, às 10 horas, e a quinta edição da Olimpíada do Bem Público 2025, às 19 horas. Fica por aqui o nosso Radar FGV. Nesse episódio, contamos com áudios da Jovem Pan, TV Globo e TV Cultura. Não deixe de seguir e avaliar o podcast na sua plataforma favorita. Toda sexta-feira saem episódios novos. E não deixe de conferir outras produções da Fundação Getúlio Vargas. Até a próxima!